Olá, boa tarde, tudo bem com você? O Telejornal NT Sul está começando ao vivo na telinha da TV Novo Tempo com as principais informações do dia. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Vamos aos destaques desta edição. Homem desaparece nas águas do rio Jacuí, em Balneário de Cachoeira do Sul. Corpo de Bombeiros faz buscas com o suporte de mergulhadores. Tem novas regras em 2025 para o transporte de crianças no carro e para o uso da cadeirinha. Nós vamos mostrar hoje as alterações mais relevantes. Hoje tem o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich e o tema é a perda de interesse pelas coisas que a gente gosta de fazer. Para muitos, isso seria sintoma de depressão, mas não necessariamente. E aí, como reverter o quadro? E vamos conversar ao vivo com o arquiteto e urbanista Eduardo de Carvalho, titular da Secretaria de Infraestrutura Urbana de Cachoeira do Sul. Ele é o responsável por conduzir as obras, as manutenções na cidade. E você de casa, eu já convido desde agora a fazer parte dessa entrevista com o secretário para a gente falar das obras públicas, das grandes necessidades de infraestrutura que Cachoeira do Sul tem. Então mande a sua mensagem para a gente, já está aparecendo aí o WhatsApp na telinha, 51997697129. Fique à vontade também para comentar nas lives, facebook.com/TV Cachoeira e estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. Você lembra que no final do ano passado nós mostramos aqui no NT Sul o dilema enfrentado pela comunidade escolar do Colégio Estadual Diva Costa Fachin? É que a escola, assim como outras 5 instituições estaduais aqui de Cachoeira do Sul, não iriam mais ofertar turmas para o primeiro ano do ensino fundamental. A boa notícia é que, após denúncias da comunidade, a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Justiça determinou terça-feira que o Estado disponibilize, no prazo de 5 dias úteis, a abertura de uma turma de primeiro ano no Colégio Diva. A decisão também determina que as matrículas sejam ofertadas para as crianças que moram perto da escola, garantindo assim o acesso à permanência e uma educação de qualidade a esses alunos. Do contrário, o Estado terá que arcar com os custos de transporte ou vaga em escolas particulares, caso não se obtenham vagas na rede pública escolar. Seguem as buscas por um homem que desapareceu nas águas do balneário São Lourenço na tarde de ontem, em Cachoeira do Sul. Hoje pela manhã, 3 mergulhadores chegaram à cidade para atuarem nas buscas em apoio ao Corpo de Bombeiros. Simão Dutra Soares, de 34 anos, desapareceu nas águas do rio Jacuí na tarde desta quarta-feira. Segundo informações de testemunhas, ele veio de Caçapava do Sul com a família e estava nadando em área distante da balsa quando se afogou. Um homem ainda tentou socorrer Simão utilizando um caiaque, mas não teve sucesso. Militares de Cachoeira do Sul iniciaram ainda na quarta as buscas pelo homem, mas ainda não localizaram. Hoje pela manhã, 3 mergulhadores vindos de Porto Alegre chegaram para reforçar a equipe e auxiliar no trabalho. Um bote e um barco estão sendo utilizados pelos bombeiros. As buscas, segundo o grupamento, seguem ininterruptamente até que Simão seja localizado. No Balneário São Lourenço, não há equipe de guarda-vidas. A gente lamenta por esse fato, né? Esperamos que ele seja encontrado o mais brevemente possível e aproveitamos esse momento também para pedir a todos que vão até o Balneário São Lourenço que tomem todo o cuidado, toda a atenção. É verdade que o rio está baixo, né? Mas pode ter aí, tem alguns pontos com uma profundidade bem considerável, correnteza também. Então é necessário cuidado. E também é quem vai para as chamadas águas internas, né? Quem sabe vai aí para um açude, para uma barragem. A gente tem tido dias de muito calor em que é um momento propício para isso, mas é importante ter todo o cuidado do mundo para não ter um acidente, né? Gente, o INSS estendeu os prazos para pagamentos de empréstimos consignados. Antes, o prazo era de 86 meses e agora vai ser de 96 meses, conforme anúncio do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ele disse que a ideia é aliviar o orçamento de milhões de aposentados e pensionistas. O consignado é aquele empréstimo em que o pagamento é descontado diretamente na folha de pagamento.
Essa alteração ocorre após o anúncio de aumento de juros para esse tipo de empréstimo de 1,66% para 1,8% ao mês. E agora, o assunto é com você que tem criança aí na sua família. A segurança no trânsito é um dos fatores mais importantes para proteger a vida de todos os passageiros e principalmente das crianças. Agora que está se aproximando o período de volta às aulas, se torna ainda mais frequente o transporte dos pequenos no carro, não é verdade? Mas você sabia que a lei da cadeirinha tem mudanças? As novas regras em vigor desde janeiro deste ano foram estabelecidas para oferecer ainda mais segurança. Nós vamos agora aqui para a nossa tela para conferir então algumas dessas alterações, as principais mudanças na lei da cadeirinha. Me acompanhe. Vamos aqui para a tela. Então vamos lá, lei da cadeirinha, novas regras para 2025. O que mudou? Basicamente, de uma forma bem objetiva aqui para você, mudou a idade e a altura, que passam a definir o tipo da cadeira que o pai e a mãe, né, o responsável ali por esse veículo, vai ter que colocar. Novas categorias de dispositivos de retenção, onde a criança vai ser colocada, e também a questão da multa, né? Tem multas para quem não seguir as regras. Então, fique atento aí você de casa, você que tem criança, para não ficar sem essas informações tão valiosas, primeiramente para dar segurança ao seu filho, à sua filha, o netinho, a netinha, né? Mas também porque tem a questão aí da multa, né? Vamos para a próxima tela, vamos ver então algumas informações. Idade e altura. Então, até 1 ano ou menor do que 75 centímetros, bebê conforto virado para trás. E é importante a gente esclarecer por que o bebê conforto virado para trás, né? No caso ali de uma freada brusca ou então de uma colisão, se a cadeirinha está virada para frente, o que acontece é que a criança ela termina sendo projetada, né? E o bebê, uma criança nessa idade, até 1 ano, menor que 75 centímetros, então ele teria essa projeção e ali isso poderia causar uma lesão grave, né? Eventualmente até a morte. Então, qual que é a regra a partir de agora? Até 1 ano ou menor que 75 centímetros, bebê conforto virado para trás, porque no caso de uma freada brusca, a criança vai ter a sua coluna, né, protegida justamente por essa estrutura aí, então, do bebê conforto. Vamos adiante, de 1 a 4 anos, ou que tenha entre 75 centímetros e 1,45 m, cadeirinha com cinto interno ou assento de elevação. Para quem tem de 4 a 10 anos ou maior que 1,45, assento de elevação, booster, mais o cinto do carro, sempre no banco traseiro. Essa informação é bem importante, né? Acima de 10 anos e maior do que 1,45, pode usar apenas o cinto e ser transportada no banco dianteiro. Então, essa é uma dúvida muito comum, tá? E se tiver menos de 10 anos, mas já for maior do que 1,45? A recomendação, a regra é clara, a criança igual deve ser transportada no banco de trás até a idade, né, de 10 anos. Temos ainda mais uma tela? Temos mais uma tela, sim. Período de transição. Até 2028, veículos fabricados até 2024 podem usar cadeirinhas antigas, desde que estejam em boas condições. Após 2028, então todos devem seguir as novas normas. E temos ainda uma tela para falar de multas e penalidades, de R$ 195,23 a R$ 880,41, mais 7 pontos na CNH. Quais são as exceções, né, para essa questão do transporte? Transporte em táxis, veículos de emergência ou crianças com condições médicas específicas com comprovação. Então fique atento porque a multa também é pesada nesse sentido, né? Vamos aqui para a próxima tela. Dicas para evitar problemas. Verifique o selo do Inmetro na cadeira. Vai comprar aí a cadeirinha, vai tentar se adaptar às normas, já verifique na hora de comprar se está com o selo do Inmetro, né? Para seguir exatamente as normas técnicas. Ajuste o dispositivo ao peso e altura da criança, porque às vezes você pode ter ali a estrutura adequada, mas o ajuste também não é feito de uma maneira correta, e aí vai ter um risco, evidentemente, para aquele que está sendo transportado, né? Nunca instale a cadeirinha no banco dianteiro. Crianças menores de 10 anos e com menos de 1,45 sempre devem ir no banco traseiro. Então, se você tem filho pequeno aí, nessa faixa, até 10 anos, ficou com alguma dúvida,
dá uma passadinha no site do CONTRAN, né? Busque mais informações. Daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar também estas informações nas nossas redes sociais para que você tenha todas as informações e tome sempre as melhores decisões no sentido de dar segurança, oferecer segurança aos seus pequenos. E nessa madrugada teve chuva aqui em Cachoeira do Sul. O clima até deu uma amenizada, né? Mas não tem jeito. Todo mundo só fala desse calorão. E hoje, o Observatório Europeu Copérnicos apontou que o mês passado foi o mês de janeiro, foi o janeiro mais quente da história. O mês passado foi o janeiro mais quente já registrado no planeta. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos, que destacou que o recorde estabelecido há um ano foi quebrado. Apesar do fenômeno Laninha, que tem um efeito de resfriamento, janeiro de 2025 teve um aumento da temperatura média de 1,75 graus Celsius na comparação com o mesmo mês, desde o período pré-industrial. O recorde coincide com o aumento das emissões de gases do efeito estufa provocadas pelos seres humanos. Os cientistas esperavam que o período excepcional chegasse ao fim após um fenômeno El Niño ter alcançado o ponto máximo em janeiro de 2024 e da mudança gradual das condições para Laninha, que é a fase oposta. Mas o calor prossegue de forma intensa desde então, o que gerou um debate entre os cientistas sobre quais outros fatores poderiam estar impulsionando o aquecimento para o extremo superior das expectativas. No mês passado, o Copérnicos afirmou que as temperaturas médias globais de 2023 e 2024 superaram 1,5 graus Celsius pela primeira vez. Os cientistas alertam que cada fração de grau de aquecimento acima de 1,5 graus aumenta a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e chuvas intensas. Realmente tudo muito quente, né? E quinzenalmente, aqui no Telejornal NT Sul, às quintas-feiras, nós temos o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. E hoje a Lisiane vai trazer aqui um assunto que eu tenho certeza que certamente em algum momento você de casa já discutiu com seus familiares. Quem sabe tem uma pessoa ali que está habituada a fazer a sua rotina, tem aquelas atividades que ela gosta muito e de repente de uma hora para outra ela simplesmente perde o prazer de realizar aquilo que ela fazia antes. Quem sabe um esporte, alguma questão relacionada ao trabalho também. E tem nome para isso, é a chamada anedonia. E muitas pessoas, inclusive, quando tem uma situação assim, mencionam: poxa vida, eu acho que o fulano está com depressão. Até pode ser um sintoma, mas não é algo obrigatório, né? A Lisiane vai explicar um pouquinho disso e dar dicas para quem passa assim, por um esgotamento, perdendo ali o gosto de fazer aquilo que fazia antes, como sair dessa situação. Dia de terapia para você. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia, apesar de estarmos no verão, que é uma estação que nos traz muita felicidade, como eu falei no quadro anterior, nós vamos falar hoje sobre anedonia. E o que é a anedonia? A anedonia, ela acontece quando a gente perde o prazer de fazer as coisas que normalmente nos davam muito prazer e a gente gostava muito de fazer. Então vocês até podem dizer assim, pô, mas isso aí é um sintoma de depressão, né? Sim, a anedonia também é um dos sintomas de depressão, mas isso não significa que uma pessoa que esteja passando pela fase da anedonia, ela esteja depressiva. Não, ela pode estar esgotada mentalmente e emocionalmente, ela pode ter algum problema neurológico, um problema clínico, ela pode estar passando por situações em casa que não são muito agradáveis, que exigem muito dela, e isso progressivamente vai tirando o prazer que a pessoa tem de viver e de fazer as coisas. E tirar o prazer de viver, isso leva consequentemente a um transtorno mental futuramente, se a gente não olhar com os olhos
mais apurados sobre este comportamento, né, de menos-valia em relação às coisas. Tudo que a gente quer no nosso dia a dia é se sentir bem, é fazer coisas que a gente gosta, né? Então, de repente, tu passa a não gostar mais de estar em casa, tu passa a não gostar mais de cuidar dos filhos, tu passa a não gostar mais do teu trabalho, tu passa a não gostar mais de ti, tu já não tem mais nada de lazer, teu marido, a tua esposa, o teu namorado, a tua namorada já não se enquadra mais naquilo que tu imaginou que tu gostaria para ti, mas não é um fato isolado, é um contexto que está acontecendo que de alguma forma ele está desencadeando essa anedonia. Então a gente precisa viver a nossa vida da melhor maneira possível, né? Como eu disse, nós não queremos viver a vida sem sentir prazer, nós não queremos viver a vida sem ter emoção, sem sermos felizes de alguma forma, ou melhor, de termos momentos felizes, né? Nós queremos viver a vida bem, a gente quer estar estabilizado e equilibrado bem. Então, quando tu desenvolve uma anedonia, tu não está desenvolvendo um transtorno mental. Tu está desenvolvendo uma falta de estímulo e de investimento em cima de coisas que era do teu cotidiano. Então, quando isso estiver acontecendo no teu dia a dia, não pode deixar. Porque isso, consequentemente, pode levar a uma depressão, pode levar a um transtorno mental, um transtorno de ansiedade, pode levar a algo mais sério. Então, é preciso que se verifique o que no meu cotidiano está me deixando dessa forma. É problemas familiares que eu tenho, problemas no meu trabalho, eu estou esgotada mental e emocionalmente, o que está acontecendo comigo? Então, baseado nisso, procura uma ajuda, né? Vai conversar com alguém que possa te ajudar, com um psicólogo, se for necessário tomar uma medicação, tome uma medicação, mas o importante é tu resgatar o prazer e a vontade de viver e de fazer as coisas que são da tua rotina. A nossa rotina é uma rotina pesada. Todos nós hoje, a gente tem várias frentes que temos que atender na nossa rotina, no nosso dia a dia. Imagina a gente atender essas frentes estando triste, estando infeliz, estando sem prazer de fazer as coisas. Aí tudo fica pior, né? Aí a gente não consegue fazer realmente nada mais. Então, quando tu te sentires dessa forma, procura ajuda. Tu tem que se sentir bem, tu tem que se sentir feliz e tem que se sentir equilibrada. Procura ajuda e vai ver o que está acontecendo e promova uma mudança interna para que tu volte a sentir prazer pelas coisas que tu sempre fez, que fizeram bem para ti, que te fizeram felizes. Até a próxima, pessoal. E agora está na hora da participação dos nossos telespectadores. Muito obrigado a você de casa que separa um tempinho para compartilhar com a gente aquelas informações do dia a dia, do que acontece onde você está e também para comentar as reportagens. Vá mandando a sua mensagem no WhatsApp 51997697129 e nas lives do Facebook e também do YouTube aqui da TV Cachoeira, tá bem? Vamos começar aqui pelo WhatsApp? Vem comigo para a telinha. A gente tem aqui, na verdade, um desabafo de uma mãe e também uma informação que pode ser de utilidade para outros pais, outras mães também aqui da nossa comunidade. E a Janete está dizendo o seguinte: meu filho estuda na Apcrim e fica no plantão da escola de segunda a sexta-feira. Preciso desse recurso porque trabalho e não tenho com quem deixá-lo, mas na semana que vem tem formação dos professores e por isso não vai ter atendimento no plantão durante toda a semana. Como a gente faz? Janete, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua mensagem. Resumidamente, é isso mesmo, não vai ter o atendimento na Apcrim. E aí nós temos aqui uma informação que nós fomos buscar junto à Secretaria de Educação aqui de Cachoeira do Sul. Quem respondeu para a gente foi a Patrícia Iores, que é a coordenadora pedagógica, né, da SMED. Eu vou ler aqui a resposta para não correr o risco de trazer uma informação equivocada. Então ela diz o seguinte: o atendimento continuado aconteceu no mês de janeiro em escolas polo. No mês de fevereiro, cada escola está fazendo o seu atendimento continuado. Na próxima semana, que é o caso que a Janete relata aqui, não haverá o atendimento, pois as equipes estão organizando as escolas para o início do ano letivo. E, além disso, participarão de formação na UBRA. E tem mais um motivo aqui que a coordenadora menciona. A semana é essencial para a organização interna das escolas, limpeza, acolhimento
e formação em serviço dos profissionais da educação. A gente agradece também a Patrícia aqui pelo retorno sobre este tema, mas, infelizmente, os pais que dependem desse acolhimento, né, por parte do município aos seus filhos, vão ter essa dificuldade na semana que vem, porque não vão ter a creche aí, portanto, a escolinha funcionando. Janete, obrigado. A gente lamenta realmente não ter uma informação melhor, né, de como resolver essa situação. Vamos agora para a nossa próxima tela. Mais mensagem aqui, o Rogério Carlos. Muito importante o conteúdo sobre as cadeirinhas. Sugiro também que seja feita uma fiscalização nos veículos que transportam pacientes para outros municípios. Dias atrás levei meu filho para Lajeado e nem cinto de segurança tinha no banco da van. Situação preocupante. Obrigado, Rogério, pela tua participação. Se vai para outro município, vai pegar a estrada. Bom, e mesmo dentro do município, dentro da área urbana, tem que ter o cinto, né? Isso é um item básico e obrigatório. Bom, depois do intervalo tem a previsão do tempo e nós vamos conversar ao vivo com o arquiteto e urbanista Eduardo de Carvalho, titular da Secretaria de Infraestrutura Urbana de Cachoeira do Sul. Ele é o responsável por conduzir as obras, as manutenções na cidade e nós voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Mais um dia abafado, mas nem se compara com o calorão que a gente já teve nos dias anteriores desta semana aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento, temperatura na faixa de 31, 32 graus aqui em Cachoeira do Sul, sensação térmica de 36 e a gente vê imagens agora da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade com tempo nublado, né? Tem alguma possibilidade de aberturas de sol, mas a sensação de abafamento, especialmente pela chuva que a gente já teve. Vamos conferir então agora a previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, após a chuva que caiu na madrugada, teve um amanhecer mais ameno. Mas ao longo do dia o sol aparece entre nuvens e com a umidade vai ter a sensação de abafamento. Mínima 24 graus, máxima 34. Sexta-feira o calor prossegue com o predomínio de sol entre poucas nuvens. Mínima 24 graus e máxima 34. Sábado também deve ter o predomínio do sol. A mínima fica em 20 graus e a máxima chega aos 33. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol chega a aparecer com nuvens hoje no estado, mas tem maior nebulosidade. Já choveu de manhã em alguns pontos, mas a instabilidade maior ainda deve ocorrer da tarde para a noite. As precipitações serão irregulares, serão mal distribuídas. Pontos da fronteira com o Uruguai, oeste e sul podem passar o dia sem chuva. A Metsul alerta que com a atmosfera muito aquecida, nuvens carregadas vão se formar e pode até chover muito forte com alagamentos, vendavais e granizo de forma localizada. O calor segue. Os cuidados em relação às altas temperaturas devem prosseguir. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima 36 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 37. Na região norte, em Passo Fundo, 30. Em Santa Maria, na região central, 33. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 32 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 30 graus. Hora de mais participações da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que sempre interage, faz parte aqui do nosso jornalismo. E eu quero mandar agora um abraço especial para a dona Maria Nair Rodrigues Vargas. É uma telespectadora assídua aqui da programação da TV Novo Tempo, uma apoiadora nossa também. Muito obrigado, dona Nair, pela companhia com a gente, pelo apoio, pelo carinho de sempre. Deus te abençoe aí. Obrigado pela companhia, tá bem? Um ótimo dia. Vamos para a telinha? Recadinhos aqui da nossa audiência. Gabriela, de Cachoeira do Sul, só assim com esse calor. Mandem beijos para as primas Ana Júlia e Cecília, aproveitando a piscina na sombrinha, né, Gabriela? Obrigado pela participação. Um abraço aí para Ana Júlia e também para Cecília. Quem mais? Mais recadinhos aqui da audiência. Tânia Severo Silva. Olha o poste de luz na rua Frutuoso Borges Fontoura, no bairro Quinta da Boa Vista. Com qualquer vento, ele fica balançando. Já fiz 3 pedidos de troca junto à RGE, mas só vieram tirar foto. Tá feio de vida aí o poste, né? Se der algum vento mais forte,
a chance é muito grande aí que esse poste caia. Obrigado, Tânia, pela tua participação, deixamos esse alerta para a RGE. Bom que eles já fotografaram, então deve ter algum processo em andamento no sentido de trocar e colocar uma estrutura aí de concreto, que é o mais usual. Obrigado, Tânia, pela tua participação. Quem mais? Mais recadinhos? A Adriana também está participando com a gente. Essa galerinha ainda de férias, enfrentando esse calor. Nosso neto Davi e os primos Bernardo e Rafael. Muito bom, obrigado, Adriana. Tem que aproveitar mesmo, né? Com esse calorão todo, aproveitar aí um pouquinho da piscina. Basicamente, última semana de férias, então esse é o momento para descansar um pouquinho e brincar também. Mais um recadinho aqui ainda da nossa audiência. O Ilhan, muito calor em Cachoeira do Sul e região. Aqui temos o Rio Jacuí para alternativa, para quem gosta de se banhar na Praia Nova. Gostaria muito que a Brigada Militar estivesse mais presente e fazendo abordagens porque falta segurança. Exemplo disso foram as brigas que aconteceram no final de semana. É verdade, então não custa nada a viatura dar uma passadinha por ali também, né? E o povo se comportar um pouquinho para que todo mundo desfrute desse ambiente. Inclusive, eu tinha aqui uma mensagem de uma telespectadora, da Edna. A Edna dizendo, inclusive também pedindo às pessoas que cuidem com a questão do descarte de lixo. Ela diz aqui, surgir uma fiscalização diária e constante na orla do Rio Jacuí na temporada. É muito lixo que os veranistas jogam ali no local. Ela diz que cada dia que vai, leva a sacola, recolhe também o que ela pode, mas seria bom aí, então ter essa ação justamente para não deixar a orla aí, a margem do Jacuí tomada de lixo, né? Bom, daqui a pouquinho mais recadinhos da audiência, mas na participação já da nossa entrevista com o secretário de Desenvolvimento Urbano aqui de Cachoeira do Sul, que já estará ao vivo por aqui respondendo perguntas sobre obras, sobre o planejamento urbano do município de Cachoeira do Sul. Diariamente, em algum momento, qualquer um de nós utiliza como forma de expressão algum ditado popular. São palavras e frases que não precisam de tradução, todos entendem. O curioso é que grande parte delas tem uma história que explica a sua origem. A Lena Caetano vai nos contar mais sobre isso. O uso de expressões ou ditados populares é algo presente em todas as regiões do Brasil. Muitos são heranças passadas através de gerações com conotações diversas, que podem ser divertidas, mas também ofensivas. Certo é que o perfil criativo e divertido dos brasileiros inseriu naturalmente em nosso linguajar cotidiano o uso de muitas expressões que nem precisam ser explicadas. Por exemplo, quando o filho age e segue o comportamento do pai, se diz que filho de peixe, peixinho é. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. É fala de alguém que quer ser ouvido. A pressa é inimiga da perfeição. Esse nem precisa explicar, né? Uma andorinha só não faz verão. Essa expressão reforça a importância do trabalho conjunto. E por aí vai. Só que muitas expressões têm referências de origem. Algumas são divertidas, outras curiosas, históricas e até pejorativas. Uma bem popular que reúne essas características é pé rapado. Todo mundo tem sua definição para essa expressão. Quando fala num pé rapado, quer dizer que, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que ela não tem bens materiais, no caso, é uma pessoa pobre. Pé rapado é aquele cara que fala que tem muito e na realidade ele não tem nada, entendeu? Para não dizer outra coisa, não tem nada. Esse para mim é o pé rapado. Pé rapado é quem não tem nada. Quem é pobre, que não tem dinheiro. Pé rapado, para mim, é uma pessoa bem pobre, que até, como eu trato de exclusão que eles fazem da pessoa. Para mim, isso aí. O sentido é esse, mas não é só isso. O uso pejorativo da expressão pé rapado surgiu a partir de um contexto histórico e de uma época bem distante, quando pessoas humildes ou trabalhadores sem posses que andavam descalços no barro tinham que passar a sola do pé em um pedaço de metal para tirar a lama. Eles ficavam, então, com o pé rapado.
Cachoeira do Sul guarda, aqui no bairro Rio Branco, em um lugar muito especial, o Templo Martim Lutero, uma história muito especial relacionada a pé rapado e sem conotação pejorativa. Em 1931, quando foi inaugurado o Templo Martim Lutero, Cachoeira do Sul tinha pouquíssimos trechos com pavimentação. O processo de urbanização estava recém começando, digamos assim. O Templo Martim Lutero preservava muito a condição de higiene, de limpeza e de respeito à entrada no templo. Por isso, quando foi projetado, um detalhe especial foi anexado logo na entrada, na escadaria, ó. Esse pedacinho de metal tem 2 pontos aqui, onde as pessoas chegavam dos bairros, das localidades do interior, com o pé sujo de barro e passavam aqui o pé para tirar o barro. E assim poder entrar na igreja, no templo, com os pés limpos, literalmente com os pés rapados. A pesquisadora Miriam Hitzel conhece bem essa história. Em 1931, a existência de um pé rapado na porta de um templo era algo muito necessário. O Templo Martim Lutero, ele é a concretização de um sonho da comunidade evangélica de confissão luterana, que foi fundada em Cachoeira em 1893. Então eles levaram todo esse tempo até conseguir edificar o seu templo, porque até então, desde a criação da comunidade, eles se reuniam em casas, na casa paroquial, na própria escola, para poderem cumprir, não é, com o rito religioso deles. Então construir o templo foi um sonho acalentado por muitos anos, e quando se concretizou, era uma joia da comunidade. Então as pessoas se sentiam na obrigação de entrar com os pés limpos nesse lugar sagrado e, ao mesmo tempo, por ele ser novo, por ele ser importante para eles, significativo para eles. Então, respeitar, entrar com asseio, usar o pé rapado para não levar o barro para dentro do lindo Templo Martim Lutero. Ele era um artefato usado para qualquer pessoa que chegasse na igreja e se sentisse com os pés sujos ou utilizasse justamente para se livrar do barro, para se livrar da terra que gruda normalmente na sola do sapato quando a pessoa transita por um lugar que não tem calçamento. E com o tempo, hoje, isso se tornou obsoleto, porque grande parte da cidade, não é, ela tem calçamento. Mas pensemos nisso lá no início da década de 1930. Outra realidade. Outra realidade, quando uma zona bem reduzida da cidade tinha a pavimentação e o calçamento. E também porque a comunidade também congregava pessoas que vinham do arrabalde da cidade, que vinham, não é, daquele tempo das vilas, e claro que passavam por ruas que não tinham calçamento, e principalmente nos dias de chuva, acabavam, não é, trazendo barro no sapato. Então o pé rapado, ou, para se dizer de uma forma mais bonita, o limpador de sola de sapatos, servia para isso. Pé rapado virou um nome popular. Virou um nome popular e com uma acepção depois que se tornou pejorativa, não é? Porque associavam o pé rapado àquela pessoa do arrabalde, aquela pessoa que não tinha acesso a uma cidade melhorada, uma cidade com calçamento, e acabou tendo essa conotação hoje que inferioriza, não é? A pessoa, o pé rapado é aquele que é pobre, que não tem condições, não é, que está numa situação inferior na sociedade. Mas isso não tem nada a ver com a intenção deste artefato. Esse conteúdo do pé rapado rendeu, né, cara? Bem legal. Tô me sentindo com o rei na barriga de orgulhosa. Vai ficar um conteúdo bem legal, acho que o pessoal vai gostar. E assim, cara, eu acredito mesmo que a gente pode fazer outros conteúdos com esses ditados populares. A gente não precisa ficar matando o cachorro agrícola na redação, né? Bora lá, então? Produzir mais. É isso aí. E como acontece nas últimas semanas, nas terças e também nas quintas, nós temos aqui no NT Sul, no estúdio, a presença de um secretário municipal. E o nosso convidado de hoje é um profissional veterano que há 41 anos trabalha na área de construção civil, na gestão, elaboração e execução de projetos e também de grandes obras. Atua no setor público, privado, em Cachoeira do Sul e também no estado do Rio Grande do Sul. Dezenas de edificações de Cachoeira do Sul têm a sua marca.
Nós conversamos a partir de agora com o arquiteto e urbanista Eduardo de Carvalho, titular da Secretaria de Infraestrutura Urbana de Cachoeira do Sul. Eduardo, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Boa tarde. É um prazer a gente estar aqui com seus ouvintes. Hoje, como tu deste lá o início, eu estou disposto a qualquer pergunta e qualquer pergunta de ouvinte também que eu possa responder ou pelo menos registrar, se não tiver a resposta de pronto. Perfeito, certamente. Mas estamos aqui. Sua secretaria é uma das que tem as maiores demandas. Dispor. Então, nosso telespectador tem a oportunidade também de mandar mensagem para a gente. O WhatsApp é o 51997697129 para direcionar, então, aí perguntas ao secretário Eduardo. Secretário, vou começar, então, lhe perguntando sobre esse impacto da chegada à secretaria, que inclusive mudou o nome, antigamente era a Secretaria de Obras. Você está vindo da iniciativa privada especialmente, mas já também com conhecimento de causa. E a gente sabe que as coisas no setor público têm um tempo diferente, por legislação e tudo mais. Como é que está sendo aí essa transição e esse fato de assumir essa secretaria? Esse é o fato mais complicado da adaptação, porque tu vês a máquina que para e tu não tem como tomar atitude de imediato e colocar ela daqui a 2 horas a trabalhar. Não é, o público é totalmente diferente do privado, mas a gente sempre tem uma forma de ir resolvendo. Não existe forma mágica no poder público. Ele tem um rito e esse rito tem que ser cumprido. Nós temos ali junto à prefeitura alguém que nos acompanha o tempo inteiro, que são os procuradores de Estado, são as controladorias, etc, etc. Então, tudo tem que seguir um rito para que aconteça da forma correta. E depois a gente não venha a ter que ser penalizado por algo que tomou atitude tempestiva ou uma atitude de mais rapidez do que o poder público te oferece. Mas a gente está tentando estruturar assim os problemas que existem na secretaria de uma forma serena e conversando com a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Administração. O prefeito é muito proativo junto a isso. E a nossa comunidade, por incrível que pareça, os empresários, etc, etc, eles se oferecem, inclusive, para nos ajudar em algumas situações onde a gente teria que esperar muito tempo. O empresário participa e eles mesmos fazem algumas compras e só nos dizem um lugar de onde buscar tal peça, tal isso, tal aquilo, para que eu não precise esperar 14 dias para eu tomar uma atitude. Já vai um agradecimento, sem pessoalizar ninguém, um agradecimento a toda essa comunidade que está nessa corrida, para que a gente melhore a nossa cidade. Né? É isso aí. Secretário, o que o senhor conseguiu... Você pediu porque eu não lhe chamasse de senhor, porque o senhor é um guri ainda, me dizia o secretário aqui fora do ar. Então, você, com perdão pelo senhor. Qual que é a demanda reprimida hoje que a secretaria tem? A gente tinha uma informação da gestão passada ainda que se nada de diferente acontecesse em Cachoeira do Sul, já tinha trabalho, digamos, para 6 meses, só para dar conta de buracos, valetas, bueiros, muito ainda em reflexo ali daquelas chuvaradas que a gente teve, especialmente no ano passado. Qual que é a demanda reprimida hoje da secretaria? A demanda reprimida, ela vai lá em diversos pontos, tá certo? A demanda reprimida são lá nas emendas que estão em andamento, mas que nos falta descarregar Arião para que ela dê seguimento. Por que não se pode descarregar o Arião? Porque as areiras estão interditadas. Porque o governo passado não teve o cuidado, não quero dizer quem do governo passado, acho que não existe uma pessoa que eu possa nominar, até porque pouco os conheço, né? Mas nós estamos hoje com as 2 fornecedoras que a gente antes ia lá, carregava, mandava a nossa retro, a nossa caçamba, e ela carregava, descarregava na rua, etc, etc. Então, as emendas parlamentares, muitas delas, então, são reprimidas porque nós não temos materiais.
Muito bem, essa é uma. As enchentes que você citou, elas judiaram muito a cidade, é sabido, mas a cidade foi judiada em algumas áreas pontuais. E não adianta a cachoeira se esconder atrás e só houve enxurrada, só houve enchente, etc, 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 porque não é só esse o problema de Cachoeira. As zonas altas da cidade também, onde sequer uma enchente provocou qualquer dano, continua também carente porque faltava investimento e seriedade nas atuações das administrações passadas. Aí não vamos dizer por quê. Falta de recurso, o orçamento não permitia, eu não sei o motivo. Mas Cachoeira, encontro ela muito sofrida. Não é nenhuma surpresa, mas Cachoeira é muito sofrida, não só colocando a culpa em enchente. A culpa está no desleixo que a cidade tem sido administrada ao longo dos anos. E essa conta cobra. Secretário, vou lhe fazer aqui uma rápida interrupção e já destacando para você que está em casa também, meu próximo assunto aqui com o secretário é justamente sobre a questão de como, então, fazer esse processo de revitalização da cidade, planejamento e também de retorno para a comunidade no sentido assim, uma pessoa que já abriu protocolo por um problema que existia, um problema crônico na rua dela, às vezes abriu 1, abriu 2, abriu 3, não teve uma solução. E antes da resposta aqui do secretário nesse sentido, já vou colocar uma primeira participação aqui no ar para a gente incluindo a nossa audiência também na conversa. Então vamos aqui para a nossa tela. Everton Silva, em 22 de dezembro, fez um ano que a sanga da rua Feliciano Fortes, no bairro Augusta, está desmoronando e já está comprometendo o terreno e a casa ao lado. Quando vão resolver esse problema? Então já lhe repasso, secretário, a pergunta aqui do Everton e peço que você mencione a questão de protocolos. Quem tinha ali um protocolo aberto, esse protocolo está válido, não está? Qual que é o canal de comunicação com a secretaria hoje? Caro Everton, casualmente o telefone da secretaria que hoje atende é o meu particular. Porque a secretaria está sem telefonia. 99918-9372, eu atendo, vejo que demanda que é. Se a demanda é técnica, eu encaminho alguém do departamento técnico que vai responder a ele. Se a questão for de protocolo de uma rua, como o caso do seu Everton, eu vou lhe pedir, seu Everton, se puder reforçar esse protocolo, ou mandar por esse telefone mesmo, para que eu possa colocar lá nesse agendamento, a situação está a seguinte: eu não posso lhe dizer que hoje à tarde, ou amanhã à tarde, ou na semana que vem, vai ter uma máquina lá, o pessoal da tubulação, os canos encontrados lá, porque eu ainda não consegui mapear toda a cidade. Nós estamos com 30 e poucos dias de governo, e a gente tem lá, eu vou encontrar lá um cano de 40, 60, 80, 1 metro, uma galeria. Isso é uma coisa grave, muito grave, gravíssimo, que coloca até a risco de pessoas e patrimônios estarem sendo perdidos, certo? Eu não posso lhe dizer a data. E logo após, eu tenho certeza que você vai me perguntar, mas com que equipe o senhor conta para que o senhor possa atacar antes isso? De você me responder essa Mas pergunta. Só terminando com o seu Everton, sim, seu Everton, por favor, reforce o seu protocolo, porque não ficamos com registros passados, tá? Mas eu não sei lhe explicar o motivo. Obrigado, senhor. Antes da gente falar de estrutura, de equipe, de máquinas, nós temos mais algumas mensagens que vêm no sentido da mensagem do Everton. Eu acho importante a gente reforçar aqui então. Rodrigo Silva, esta é a rua Emiliano Antônio Costa, no bairro Marina, mais conhecida como a Rua dos Buracos. E ele manda aqui algumas fotos que nós temos na sequência. Aqui apenas uma foto, na verdade, com um buraco. Ele mandou, na verdade, uma série de fotos que demonstra que essa aqui é uma rua que, pelo que a gente percebe ali, ela foi asfaltada, depois não teve manutenção ou teve alguma operação de tapa-buraco e foram abrindo crateras. Como esse aqui tem vários e vários buracos em toda a rua. E aí, o que a gente também pode dizer para o Rodrigo? Tem que mandar
mensagem para esse telefone que o senhor está divulgando aqui, que você está divulgando, é isso, né? Perfeito, perfeito. Esse é um caso típico aí, que se você chegar hoje à prefeitura, eu vou ter que mandar para lá uma equipe para ver o que aconteceu e fazer um trabalho pontual ali, de lançamento de algum enchimento e depois um acabamento com asfalto a frio, que temos na Secretaria um estoque muito pequeno que recebemos, acho que são lá hoje, nos sobra em torno de 80 sacos no máximo, que é quase nada. Essa rua que apareceu há pouco no vídeo, ela é uma rua que está em colapso e o buraco maior que apareceu, casualmente, é um buraco onde estava mais fraco ainda. Mas essa rua é uma rua que merecia um trabalho melhor. A gente vê que o substrato dela foi mal preparado, porque senão não estaria totalmente trincada como está. Então, essa falta de qualificação, às vezes, de muitas pessoas que vão lá fiscalizar essas obras, receber a obra do asfalto e etc., etc., precisariam responder, né, à comunidade quem recebeu essa obra e assim por diante. Mas esse não é o caso do ouvinte, tá certo? Sim. O caso do ouvinte é a solução. A solução será paliativa nesse caso, ok? E esses paliativos entram dentro dessas demandas que são de rotina. Esse não é um problema de desmoronamento como o do vídeo anterior do senhor Everton há poucos minutos, tá certo? Elas vão ser elencadas, todos serão atendidos, mas eu preciso de tempo para ir fazendo. Chega num ponto que a comunidade diz assim, ó, mas agora já passou 90 dias, e esse tempo passou e nada foi solucionado. Eu gostaria de poder elencar aqui, por exemplo, o quanto já solucionamos em 30 dias. E é gigante o que já fizemos em apenas 30 dias dentro da prefeitura. Perfeito. Secretário, vamos falar então do tema que você começou a mencionar antes e eu lhe interrompi, que é sobre a questão de estrutura. Qual é a estrutura que está hoje à disposição da sua secretaria? Máquinas, pessoas, a gente viu na gestão passada algumas cenas lamentáveis de máquinas que estavam ali pela metade, sucateadas, máquinas que foram pouco usadas por falta de peça, foram ficando ali ao relento, se perderam. Qual que é a situação atual e o que você dispõe para fazer tantas obras quanto são necessárias? Bueno, a Secretaria de Obras hoje consta com um parque de máquinas muito pequeno, muito pequeno. Então, eu recebi aparentemente 4 retroescavadeiras, onde eu tenho hoje na cidade uma operando com todas as manobras que eu preciso ter, tanto de braço de carregadeira, como de mãozinha, como de patolas, etc., etc., uma operando em caráter 100% presente. Uma operando com algumas mangueiras que estão perdendo pressão, e etc., etc., e alguns movimentos do joystick da máquina não funcionam, mas estão sendo recuperadas. Mas isso tudo é a questão da demanda da compra, que tem que passar por um processo. Muito bem. Tem outras 2 paradas que são por falta de manutenção, seja de mancais, seja de embuchamento, etc., que é um dinheiro mais forte. Estamos encaminhando tudo isso para ter as nossas 4 máquinas de novo em processo de trabalho. Então, vamos dizer que estivéssemos com 4 retros. Eu tenho uma operando 100% e uma operando com 80% da capacidade e 2 paradas. Eu tenho uma motoniveladora, que a comunidade vai conhecer por uma patrola. E ela teve um problema de superaquecimento, não por excesso de trabalho, mas por excesso de idade, que a idade cobra o implemento, tá certo? E houve ruptura de um problema de arrefecimento de radiador, através de uma mangueira que perfurou, e o termostato não avisou, e assim por diante. Aí esbarramos na compra. Termostato. Termostato só se encontra
um Komatsu para vender hoje no mercado, daquele modelo mais antigo, na cidade de Joinville. Eu, para poder fazer uma concorrência, eu tenho que ter, no mínimo, mesmo emergencial, 3 preços. Como eu consigo 3 preços para alguém que não tem essa peça para cotar? Porque só tem uma peça. Está na cidade de Joinville. Tá certo? Foi feito esforço com alguns empresários e essa peça já foi adquirida. Não por nós, por outrem. E essa peça em poucos dias estará aqui, porque hoje as redes funcionam muito. A partir da pandemia, as redes ficaram gigantes, né? Seja Mercado Livre, seja rede de entrega, seja transportadoras, Correios, Sedex, todos eles, as estatais e não estatais. Essa peça chega em breve e eu quero colocar a única máquina em andamento. Aí tem bastante gente esperando por essa demanda. Caçambas, recebi 4 caçambas. E das caçambas eu estou com 2 operando e 2 com balança pifada e fecho de molas corrido traseiro. Eu tenho que mandar trocar as lâminas, grampear novamente e etc. Mas encontro lá também, junto ao posto de molas, que por respeito eu acho que a comunidade deve saber. Eu, ao chegar lá, tenho um conserto de uma das patrolas que custa em torno de R$480. Só que ele tem de 18 mil e uns quebrados para receber há quase 2 anos da nossa prefeitura passada. Você acha que o empresário tem o dever de parar o que está fazendo e fazer a minha máquina para fazer o que para a prefeitura, que já é devedora dele? Complicado, né? A conta não é desse prefeito, mas Cachoeira é desse prefeito. E vai ter Estamos que lidar tentando com isso. equilibrar todas essas coisas, pagar as contas que tem que pagar. O recurso é pouco, mas a gente vai conseguir. Eu logo estarei, então, com 4 retros, 4 caçambas e uma moto niveladora. Falar de máquinas antigas, não vou nem entrar no assunto com você, porque tem máquinas lá que demandam. Com 70 mil, a máquina fica funcionando, mas é uma máquina de 1.800.000. É o caso de uma Komatsu, uma carregadeira de alto poder de trabalho que gira 360 graus. Eu posso fazer isso, se eu tiver esse dinheiro. E esse dinheiro está sendo vai ser licitado agora. Então as coisas têm que esperar. E tem outras que serão sucatas e está sendo preparado pelo prefeito, gabinete, Secretaria da Fazenda, Patrimônio, dando baixa nesses veículos, porque existe um cuidado muito grande. Esses veículos têm que sair de lá para serem peças. Eles não podem serem reformados e andar rodando antes do município dar baixa nesse documento lá, sabe? Sim. Porque senão se torna algo que que é meio obscuro. Eu vendo para peças e um pouquinho a máquina está rodando. Vou precisar lhe interromper, porque o nosso tempo está chegando ao fim na TV, mas já prometo para quem está nos acompanhando que nós vamos responder nas nossas redes sociais as perguntas que chegaram, aproveitando aqui a presença do secretário Eduardo. Secretário, obrigado pela presença com a gente. Boa sorte sua gestão. Sua sorte será a sorte de toda a cidade, por isso torcemos por cada um que está subindo uma função nesse começo de ano. Obrigado. Muito bem, agradeço também aos ouvintes e a você. E eu sei que tanto eu quanto meus colegas secretários e o meu chefe maior lá, que é o prefeito Balardim, que está no comando, também estará aqui em breve para qualquer demanda necessária. Muito obrigado. Eu estou sempre às ordens. E muito obrigado a você de casa pela companhia. A gente se encontra novamente amanhã, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau.